Nossa meditação de hoje é sobre o texto de João, capítulo 10, versículos 1 a 10, que ele se apresenta como sendo a porta das ovelhas. E ele, como ele sempre recorria nos seus discursos, ele sempre fala de coisas do dia a dia, da vida, da sociedade, né, do seu tempo. E a criação de ovelhas era um hábito até hoje, né, no Oriente Médio. Ovelhas, bodes, gado miúdo, né? Até porque a vegetação não fornece grandes pastagens, né? Ali você não tem capim para alimentar 20 mil cabeças de gado, igual você tem aqui no Brasil, né? Você tem uma vegetação rala que serve para criar, então, pequenos animais, como caprinos e ovinos. E como era a vida de uma ovelha nos tempos de Jesus? Como é que acontecia essa criação? Na maioria dos casos, né? Você tinha pequenos criadores que tinham lá 10, 15 ovelhas, coisa assim. O outro também tinha as ovelhas dele, o outro também tinha lá os cabritos dele. E durante o dia levavam esses animais para pastar, né? Durante a noite, esses animais eram recolhidos, mas muitas vezes ele não tinha em casa espaço para guardar 10 ovelhas, né? Não tinha como. Então havia um curral comunitário na aldeia, e desse curral comunitário, então, que eles construíam, eles deixavam os bichinhos lá durante a noite, eles dormiam lá e ficava um porteiro responsável para receber, tomar conta dos animais lá, não deixar nenhum fugir, né? Então ficava lá o porteiro. No dia seguinte, de manhã cedinho, então o pastor de algumas ovelhas chegava lá, né? Ele abria a porta e ele chamava as ovelhas dele. E as ovelhas dele sabiam quem ele era e vinham. E as outras ficavam lá, as outras não eram dele, então ficavam lá até aparecer o dono delas, então o pastor delas, para levá-las, né? E assim transcorria, né, no dia a dia a vida dessas ovelhas. Agora, claro, de vez em quando aparecia o quê? Aparecia alguém que pulava no mundo lá do curral para levar uma ovelha para casa, para levar uma ovelha embora para cometer um furto, né? E claro que esse não entrava pela porta, né? Pulava um muro, achava um jeito lá de entrar no curral e levar uma ovelha no colo e sumir no capinado, né? Como se diz lá em Minas, né? Sumir na braquiária, né? Então, é essa ilustração que Jesus começa justamente falando aqui no primeiro versículo, né? Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. E normalmente esse ladrão que chegava lá para pegar as ovelhas, ele ia, daqui a pouco, ia abater aquela ovelha e ela ia ser transformada em churrasco, né? Ia para a panela. Ele não tinha nenhum compromisso, nem com o bem-estar, nem com o desenvolvimento, nem com a alimentação daquela ovelha. Ele não era pastor. Ele era alguém que queria sumir e consumir com aquela ovelha. Já o pastor, ele eventualmente podia abater uma ou outra ovelha, né, que tivesse sofrido um acidente, que ficasse doente, alguma coisa assim. Mas a criação das ovelhas tinha um elemento assim sustentável, que era a questão da lã. Elas produziam. Então, de tempos em tempos, elas eram tosquiadas, né? E aquela lã, então, era vendida para fazer roupa, para fazer agasalho,
né? Defender as pessoas do frio, não é? Então havia essa visão sustentável da criação das ovelhas, e então a preocupação era justamente não abater aquela ovelha, deixar ela saudável, forte, bem alimentada, né? Para produzir leite também, né? O leite da ovelha também é até hoje muito utilizado na alimentação do leite médio, né? A coalhada, a verdadeira coalhada árabe é feita com leite de ovelha, né? Então, é igual, por exemplo, lá na Amazônia, né? Você tem o pé de açaí. O açaí tem dentro dele, com as palmeiras em geral, né? Tem o palmito. É muito saboroso. Tá? Só que para tirar o palmito, você tem que arrancar, abater o pé de açaí, né? E você vai comer aquele palmito uma vez e pronto. Depois que o pessoal descobriu o açaí, né, da fruta do açaí, né, aí o açaizeiro garantiu a sua sobrevivência, né, porque é uma coisa mais sustentável, né? Ninguém vai querer agora ficar arrancando pé de açaí, sabendo que você pode colher aquilo anos e anos e vender, né? Sim, né? É a visão sustentável da coisa. Então, a mesma coisa acontecia nos tempos de Jesus com as ovelhas, né? E Jesus, então, ele se apresenta nesse contexto, né, da criação das ovelhas, e ele diz o seguinte, né, que ele era a porta, que ele era quem estava preocupado com a vida das ovelhas. Ele é que estava preocupado com o bem-estar das ovelhas, considerando-se aí nas ovelhas as pessoas com quem ele convivia naquela Palestina oprimida pelos romanos, oprimida pelos religiosos, pela elite religiosa do país, né? Jesus se colocava como alguém que não tinha aquela visão consumista, exploradora, escravocrata, né, que tinha na sociedade, na estrutura social judaica, né? E mais do que isso, né, a saúde espiritual das ovelhas, né? O que hoje acontece uma coisa muito preocupante, é que o título de pastor, ele está muito difundido por aí. É muito fácil ser pastor, né? Ser padre não é, porque o padre normalmente é alguém vinculado à Igreja Católica Apostólica Romana. Para a pessoa se apresentar como padre, ele tem que ter passado por uma série de formações dentro de uma instituição milenar, que é a Igreja Católica, né? E que tem os seus critérios, então, para designar alguém como padre, para dar esse título, né? Tem padre que comete crimes, tem padre que faz coisa errada? Pode ter, com certeza, né? Já houve vários casos. Mas, antes de cometer esse crime, ele era alguém que estava dentro daquela estrutura ali formal, né, da Igreja Católica. Agora, o título de pastor, ele é uma coisa muito mais livre, né? Basta uma comunidade se reunir, se organizar, escolher uma liderança, e uma vez que essa liderança ela é ordenada num rito, né, local da comunidade, então a pessoa se apresenta como pastor ou como pastora, independente de formação teológica, independente de conhecimento, né, teológico, independente de outros critérios. Claro que dentro de uma igreja, né, como as igrejas presbiterianas, né, a gente tem os critérios para
ordenação pastoral, a igreja luterana tem também os seus, a igreja anglicana, as igrejas históricas têm esse critério, não é? Mas lá no meu trabalho, por exemplo, conheço um monte de pastores, né? Das mais diversas organizações, das mais diversos grupos que se reúnem aí, respeito a cada um deles, né? Me apresento, eu sou pastor também, não me considero superior a nenhum deles de maneira nenhuma, né? Porque a gente respeita a unção, a imposição de mãos da comunidade. Agora, às vezes acontecem crimes, acontecem coisas como foi noticiado essa semana, né? A morte de um rapaz lá na Bahia, executada por 3 pastores. 3 pessoas se apresentaram como pastores, né? E o rapaz tinha surpreendido eles em alguma prática lá condenável lá dentro da igreja, e por causa disso eles acabaram executando o rapaz. Foram condenados aí julgados, condenados finalmente, né? Isso que dá, né, a falta de critério às vezes para você estar ordenando, estar concedendo o título de pastor a uma pessoa. Aqui também na palavra de Deus nós temos então Jesus se apresentando, não exatamente nesse texto aqui, mas na sequência dele, capítulo 10 de João, Jesus vai se apresentar como: eu sou o bom pastor. E quando Jesus fala eu sou, como ele diz aqui também, né? Eu sou a porta. Vocês vão lembrar na leitura do comecinho do culto, né? Toda vez que Jesus fala eu sou, isso tem um revestimento de autoridade, porque lembra aquela fala de Javé na sarça ardente diante de Moisés. Moisés perguntou: quem é você? Eu sou. É assim que Deus se apresenta. E Jesus então usa o poder dessa forma, eu sou, para acentuar o seu caráter de missão, o seu caráter de natureza divina. Então, quando Jesus fala eu sou, é importante a gente ter atenção e levar muito a sério aquilo que ele está apresentando ali. Então Jesus diz, né? Eu sou a porta, né? A porta das ovelhas. Se alguém quer se apresentar como pastor, tem que passar por essa porta, né? E não pular um muro, agarrar a ovelha e sair correndo. Isso representa para nós como pastores uma responsabilidade muito grande, né? Nós temos que passar pela porta de Jesus Cristo, né? Nós temos que fazer com que a nossa voz seja reconhecida pelas ovelhas, não é? Da mesma forma que aqueles pastores ali eram reconhecidos pelas ovelhas, porque elas sabiam que podiam contar com ele, elas sabiam que ele ia levar elas para os lugares melhores para elas se alimentarem. Elas sabiam, elas percebiam que ele ia defendê-las dos ataques dos predadores, né? Das aves, dos lobos e de quem aparecesse para tentar ferir, tentar atacar aquele rebanho, não é? Então essa é a mensagem de Jesus Cristo. Jesus é então o modelo do pastor e o critério que governa a atuação de todos os pastores, de todos aqueles que se responsabilizam por um rebanho, por uma comunidade, pela vida de pessoas, não é? O problema é que muitas vezes, né, esse título é mal utilizado, mas ele não perde
o seu sentido, ele não perde o seu conteúdo, ele não perde a sua nobreza por causa dessas pessoas. Porque o nosso modelo é Jesus. E a grande promessa de Jesus é o quê? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham muita vida. Muita vida. Não é? Uma questão também desse tempo de Jesus é que a palavra pastor era utilizada com relação aos governantes, aqueles que se responsabilizavam pelos destinos de uma nação. Se vocês repararem, lá no Egito, os faraós, eles seguravam duas coisas nas mãos. Uma delas era tipo um cajado, um cajadinho, uma miniatura, e outro como se fosse assim um pedaço de pau, assim, uma madeira, uma coisa assim, que eram os instrumentos do pastor, exatamente os instrumentos do pastor. O cajado para quando a ovelha saísse fora do rebanho, quisesse, né, andar, se desviar do caminho e tal, ele pegava com o gancho do cajado, vem cá. Esse a utilidade do cajado, né? Aquele ganchinho é para não deixar a ovelha se desviar do rebanho. E o bordão era para espantar os animais que atacassem as ovelhas, né? Então era um instrumento de luta, de defesa, de proteção do rebanho. Isso desde a época dos egípcios, então, se utilizava essa simbologia do pastor como aquele que é responsável pelo destino de uma nação. E aqui também, né, Jesus denuncia os que vieram antes dele com a responsabilidade, com o papel do pastor, mas que o que eles se preocuparam em fazer? Simplesmente em abater as ovelhas, em consumir as ovelhas. Se comportaram como ladrões, se comportaram como aquele que não tinha nenhum compromisso com a vida das ovelhas. Não é? Então, quando Jesus se anuncia, se define como o bom pastor, o verdadeiro pastor, ele se contrapõe a todos esses modelos corrompidos de pastoreio, né, com os quais ele convivia na sua sociedade e que existem até hoje. Né? Então, somos chamados a ser pastores com o mesmo compromisso, com o mesmo amor, com a mesma disposição de Jesus Cristo. Porque o pastor é aquele que garante a vida das ovelhas e garante vida longa, garante vida com conforto, garante alimento, garante tudo o que a vida pode proporcionar. Não é? Jesus, ele nos oferece, então, qualidade de vida, né? Não só quantidade de vida, mas qualidade de vida. É isso que Jesus veio nos oferecer. É assim que ele nos pastoreia. Somos convidados a ser ovelhas desse pastor, porque nós podemos confiar nele, porque nós podemos crer no seu compromisso, nós podemos crer em Jesus Cristo como o verdadeiro pastor. Amém? Essa é a breve mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Que Jesus Cristo seja o pastor de cada um e cada uma de nós. Amém? Amém. Vamos pedir ao Lucas que faça também a leitura desse ofertório. Pode fazer a leitura e depois você... Dai e ser-vos-á dado, boa medida,
e transbordando. Os deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, medirão de novo. Amém. Essa é a promessa de Jesus Cristo a todos aqueles que confiam nele e querem participar desse ministério. Esse é o nosso QR Code, esse é o nosso Pix. Vamos nos lembrar de estar contribuindo, de estar caminhando junto nesse compromisso. Amém?